Olá, meu nome é Frederico. Hoje eu falarei para vocês sobre a mediação de conflitos. O que é a mediação de conflitos? Antes de falar o conceito de mediação, vou dizer um pouco sobre a origem da mediação. A mediação de conflitos é um instituto que tem origem histórica em praticamente todos os continentes, todas as etnias do globo terrestre. Praticamente existem figuras de mediação de conflitos em todas as religiões, em variados grupos étnicos, em variadas tradições político-econômicas, povos indígenas. Vários povos indígenas têm na figura, existe a figura do mediador na organização das suas questões comunitárias. Mas o que é a mediação? A mediação, como o próprio nome diz, é a ação de estar ao meio. A ação de estar ao meio de pessoas que estão vivenciando uma situação de conflito. Então, a mediação de conflito é um modo de lidar com o conflito no qual um terceiro auxilia aqueles que estão vivenciando o conflito a se comunicarem, a dialogarem e, a partir dessa comunicação efetiva, identificarem os seus interesses, as suas necessidades, relacionado a cada assunto que precisa ser discutido, a ser conversado, e a partir dessa identificação, o mediador auxilia os envolvidos a construir soluções para que eles mesmos, aqueles próprios que estão vivenciando o conflito, possam construir soluções para lidar com aquele conflito, construir decisões para solucionar aqueles assuntos, aquelas questões específicas do conflito. Existem várias escolas de mediação hoje em dia, várias maneiras de fazer mediação, não existe uma única maneira, não existe uma maneira certa. Na verdade, existem escolas de mediação, perfis de mediadores, mas nós podemos destacar duas escolas ou dois tipos de mediação, que são os mais famosos, ou pelo menos estão dentre os mais famosos, que é a mediação satisfativa e a mediação transformadora. A mediação satisfativa, ela tem uma origem na qual o mediador ele trabalha para identificar os interesses e as necessidades daqueles que estão envolvidos no conflito, visando a sua satisfação, a satisfação desses interesses, dessas necessidades. Como o próprio nome diz, é uma mediação satisfativa, ela busca satisfazer os interesses e as necessidades. Para isso, o mediador ele vai trabalhar para ajudar essas pessoas a se comunicar e a identificar esses interesses e essas necessidades. Dentro da mediação satisfativa, existem dois tipos de mediação satisfativa, que nós podemos dizer de uma mediação avaliadora e de uma mediação facilitadora. A mediação facilitadora é aquela na qual o mediador vai apenas facilitar a comunicação. Ele não vai fazer nenhuma avaliação da situação, do que está sendo conversado, do mérito de discussão, dos assuntos. Ele não vai fazer nenhuma avaliação jurídica em termos legais, de normas legais. Ele vai apenas trabalhar no nível da comunicação. Com as habilidades de mediação, ele vai trabalhar no nível da comunicação. Já a mediação satisfativa avaliadora, ela difere da facilitadora justamente porque o mediador ele vai ter uma atuação mais direta na avaliação da situação, na avaliação do mérito da discussão, das questões jurídicas, das questões legais. Nesse tipo de mediação, o mediador ele se aproxima do conciliador, ele sugere mais, ele tem uma atuação mais ativa ali na composição daqueles interesses. Uma outra escola da mediação que é chamada de mediação transformadora. Essa escola ela se baseia em dois princípios. Ela diz que a mediação ela está ancorada em dois princípios: o princípio do empoderamento e o princípio do reconhecimento. Que toda mediação ela deve visar o empoderamento daqueles que estão vivenciando o conflito e o reconhecimento.
O que é empoderamento e reconhecimento? Empoderamento é o processo de conferir poder àquelas pessoas que estão vivenciando aquele conflito. Então o mediador vai trabalhar no sentido de empoderar. Empoderar o quê? Conferir poder? Como assim? Ele vai empoderar aquelas pessoas para decisões, para que elas construam decisões. O empoderamento é empoderamento de decisões, para que elas possam proferir decisões racionais, decisões que considerem a complexidade daquele conflito, considerem as necessidades e os interesses de todos. E o reconhecimento, o que é o reconhecimento? O reconhecimento nada mais é de que um trabalho que o mediador faz para que aqueles que estão envolvidos no conflito possam reconhecer no outro questões legítimas, interesses legítimos, posicionamentos legítimos, finalidades ou metas legítimas. Numa situação de conflito, nós tendemos a não reconhecer nada de legítimo no outro. Normalmente, nós somos os únicos legitimados num conflito. Nós temos a razão, nós estamos certos. Então, o reconhecimento é esse trabalho que o mediador faz para que um possa reconhecer o outro como o outro eu, para que o outro possa ser legitimado naquele conflito, possa ser reconhecido, que os seus interesses, as suas necessidades sejam considerados tão importantes quanto os dele próprio. Bom, onde que a mediação pode atuar e como ela atua? Existem vários procedimentos de mediação. O que é um procedimento de mediação? É a sucessão de atos, é a sequência de atos que o mediador deve cumprir para ele poder facilitar ali a comunicação, para ele efetivamente mediar. Mas nós podemos dizer que, a grosso modo, o mediador ele vai ter um trabalho inicial de estabelecer relacionamento com as partes, com aqueles que estão vivenciando o conflito, até ele conseguir uma aprovação ou uma adesão daqueles que estão no conflito em relação ao procedimento da mediação. Então, na construção desse relacionamento, o mediador pode ter encontros individuais e encontros conjuntos com os envolvidos. Os encontros individuais são chamados de pré-mediação, os encontros conjuntos são chamados de mediação. Uma vez estabelecido esse relacionamento inicial, uma vez a mediação sendo aceita pelos envolvidos no conflito, aí sim a mediação propriamente dito se inicia. Durante a mediação, o mediador vai organizar os momentos de fala, ele vai ter uma abertura inicial que ele vai explicar o procedimento da mediação. A mediação é um procedimento voluntário, ou seja, as pessoas participam se elas quiserem. É um procedimento confidencial, ou seja, tudo o que é conversado ali na mediação é mantido em sigilo, é mantido em segredo, para o benefício do próprio diálogo. A mediação, ela visa construir soluções que vão satisfazer a todos. O mediador, ele é um terceiro imparcial, ele não está ali para favorecer um nem outro, não está ali para julgar, para dizer quem está certo ou quem está errado, mas ele vai ajudar que eles construam decisões baseadas nos seus interesses e necessidades. Então o mediador ele vai organizar o diálogo através do estabelecimento de uma agenda, né? Ele vai elencar cada assunto específico e a partir daí ele vai ajudar as partes a identificar os seus interesses e necessidades. Uma vez identificados esses interesses e necessidades, ele vai favorecer um ambiente de criação de opções de solução. Quanto mais criativo for esse momento, melhor serão as opções de solução a serem criadas para o conflito. E a mediação pode ser finalizada com os acordos. O objetivo principal da mediação não é o acordo, é a retomada do diálogo e da comunicação. Mas o acordo, ele é um objetivo importante, ele é uma meta da mediação. Então a mediação ela pode terminar com um acordo. Esse acordo ele pode ser verbal ou por escrito. Esse acordo ele pode ser revestido de garantias legais, de acordo com orientação de advogados, com orientação de profissionais da área do direito, enfim. Então o mediador, ele visa construir esse procedimento que vai auxiliar as partes a resolver o conflito de maneira colaborativa.